Festival da Boneca Waldorf. Apresentação de pesquisas. Venha ampliar conosco o conhecimento artífice conceitual das bonecas Waldorf. Inscreva-se e apoie nosso canal dedicado a produzir conhecimento por uma estética da vida viva. Gente querida, alegria do encontro, se tudo der certo, hoje é terça-feira, 20 de agosto, e nós estamos no Festival da Boneca Waldorf. Estamos gravando isso em julho, por isso o friozinho, mas eu tenho aqui uma pesquisadora maravilhosa que vou apresentar para vocês. Jaqueline Rodrigues, pesquisadora da Unesp de Marília. Querida Jaqueline Rodrigues, bem-vinda ao nosso Festival da Boneca Waldorf. Está programado para a gente se apresentar a sua pesquisa na terça-feira, às 16 horas. Está tudo escuro aqui, mas o conhecimento, ele não é perecível. O conhecimento, ele é sustentável, a gente pode gravar em julho, ele vai estar valendo também em agosto, não é? Como você está? Tudo bem, professora? Olá a todos, todas e todos que estão neste momento nos ouvindo. Gostaria de agradecer imensamente o convite, de estar participando do segundo Festival da Boneca Waldorf. Muito obrigada pelo convite. Jaqueline, me conta um pouco o que você anda fazendo. Você atrasou um pouquinho a nossa gravação porque estava tomando um banho e teve que tomar um banho por causa de um assunto muito sério. Me conta. Já contou para mim, mas conta para todo mundo. Sim, recentemente eu ingressei como professora na educação infantil, aqui no Centro de Convivência, na Unesp de Marília, e as crianças ainda estão de férias, mas nós estamos em planejamento e pensando nos espaços, e hoje foi o dia em que, desde ontem, na verdade, eu limpei os canteiros, e hoje foi o dia de ficar no sol, adubando, tirando grama, terminando de estar preparando o espaço, para quando as crianças voltarem, a gente começar algumas práticas, entre elas, né, práticas do plantio, onde elas possam ter contato com a natureza, com alguns elementos da natureza, e eu estou na expectativa que seja esse semestre, né, eu estou retomando, estou voltando para a sala de aula, e eu estou na expectativa de fazer atividade com eles nas áreas externas, que é uma prática que eu gosto bastante com as crianças na educação infantil. Muito bem, muito bem. O que você preparou para nós no festival? Festival da Boneca Waldorf. O que uma pesquisadora da Unesp tem a ver com isso? Sim. Bom, a pedido da professora, eu fiz uma trajetória, né, para falar um pouco das minhas vivências, né, como atuação como professora, e um spoiler da tese, né, espero voltar para estar falando da pesquisa, da tese, né, do doutorado, e também socializar alguns registros do curso que eu fiz com a professora Nina, da Família Contemporânea. É só um spoiler também, porque eu não consegui fazer o brincar com as crianças, então é para compartilhar com a professora alguns registros que até então não tinha compartilhado. Você fez sua dissertação de mestrado na Unesp, eu participei da banca, um trabalho muito consistente, muito bom. Você vai contar nessa apresentação um pouco da dissertação e depois os apontamentos? A hora que você quiser que eu publique, pode falar. Tá. Na verdade, eu trouxe uma trajetória desse caminho, né, da dissertação, e alguns apontamentos da tese, na verdade, né, do desejo, da vontade, né, da tese, porque
ao longo desse caminho, eu pude enxergar que o desejo da tese surgiu a partir da dissertação. Então, um pouco Muito essa bem. trajetória. Você quer que eu apresente? Pode, fazendo um favor, professora. Você consegue lidar com a apresentação a partir do seu computador, tá bem? Tá, joia. Obrigada. Então, só um pouco dessa trajetória que está em movimento. Hoje, eu sou professora na educação infantil. Primeiro eu fiz a graduação de Geografia, depois Pedagogia. Fiz o mestrado em Educação, no programa de pós-graduação em Educação, né, aqui da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp em Marília. E estou dando, né, continuidade a partir dos estudos no doutorado, com a orientação do professor Alonso, aqui na universidade. Para começar essa conversa, eu gostaria de trazer, né, um trecho do livro Anímicas, do Gandhi, que me acompanhou durante, né, o mês de junho. Nesse livro, o Gandhi, ele fala... Gandhi Pioski. Sim. O Gandhi, ele vai trazer um conjunto de reflexões a partir de diferentes temas, né, relacionando com a criança. E tanto no mestrado como no doutorado, eu trago como problema de pesquisa a questão da escolarização, que está tão presente dentro da educação infantil, né? E é uma concepção que ainda não foi superada na infância, né? E se a gente for ver, recentemente a gente teve no Plano Nacional de Alfabetização, né, algumas mudanças, né? Então, se até então a alfabetização era no 3º ano, ela passa, né, a ser no 1º ano. Então, a gente vê cada vez mais, né, uma antecipação da escolarização dentro da infância. E aí esse trecho do Gandhi me chamou a atenção, onde ele vai falar, né? Fomos delegando nossas crianças, desconfiando do poder da natureza e seu ciente trabalho em engendrar um sentimento de eu. Desde um corpo forjado por eras. Rápido, o mercado da infância invadiu os consultórios pediátricos, as escolas, as políticas públicas, os divãs. E a infância, na mesma medida em que a ideia de infância subiu ao pedestal do discurso, foi sendo execrada em seus direitos, foi perdendo a sua liberdade, foi sendo vampirizada por toda sorte de rapinagem educativa. Então, assim como os diferentes espaços, a escola, mais do que nunca, é um espaço de disputa, né? Disputa de ideais e disputa de discursos políticos, né? Que vão influenciando o modo da prática docente dentro da escola, a partir desses discursos, que muitas vezes vão na contramão do que, de fato, a criança necessita dentro do seu desenvolvimento humano. Bom, então, como eu falei para a professora Nina, essa trajetória, né, como professora, ela está em movimento constante. Eu iniciei como professora dentro da rede pública de ensino estadual de São Paulo, como professora de geografia, atuando primeiro na diretoria de ensino de Bauru, na cidade de Arialva, também interior aqui de São Paulo, e depois transferi meu cargo para a diretoria de ensino da cidade de Marília. E aí eu coloquei mais uma citação do Gandhi, né? A queda também é lição de voo, porque a partir dessa primeira graduação, né? Eu como professora de geografia, então minha primeira graduação foi a partir da geografia. A geografia, ela me trouxe essa possibilidade esse desejo, né, de transver o espaço geográfico, né, e aí trabalhar isso dentro de sala de aula com as turmas. Só que chegou um momento nessa trajetória como professora de geografia em que eu não me via mais naquele lugar,
né? Foi um período de 2014 até 2019 em que eu adoeci muito. E aí fiz a graduação à distância de pedagogia, porque a cidade de Arialva não tinha nenhum espaço educativo, faculdade de ensino superior, é uma cidade de 8 mil habitantes, então a opção que eu tive foi fazer a distância, eu fazia as atividades no polo, em Bauru, da instituição de ensino, e aí, ao mesmo tempo, em 2019, eu começo a estudar para o mestrado, né, e ingresso no mestrado em 2020, mas o processo seletivo ele acontece em 2019. E, ao mesmo tempo, em 2019, eu comecei, a partir de 2017, eu começo a prestar concurso, e em 2019 também ingresso como professora na educação infantil na rede pública do município de Marília. Então, eu trouxe aqui o período, né, de 2020 a 2022, eu trabalho nessa escola, na EMEI, um 2 feijão com arroz, que é uma referência aqui no município, e não dá para a gente esquecer que quem trabalhou como professora de 2020 a 2022, né, teve vários desafios como professora, ainda mais na educação infantil, a gente percebe que realmente o ensino à distância da educação infantil não vai dar conta, né, de muita coisa. Então, durante o mestrado, em que eu estava estudando os pressupostos do desenvolvimento humano a partir da antroposofia na educação infantil, né, eu fiz um recorte, ao mesmo tempo, eu percebia o quanto alimentava as crianças os momentos no brincar em espaços externos, né, nos canteiros onde nós construímos na escola, com as plantas medicinais, a partir das brincadeiras de faz de conta. Aqui eu trouxe 2 registros. O primeiro registro é de 2021, em que as crianças estavam retornando para a sala de aula numa quantidade menor, ainda as turmas se dividiam em 2 turnos por causa da questão da aglomeração, que foi o início no segundo semestre de 2021. E a segunda imagem das 2 crianças brincando de fazer comidinha, já é de 2022, de uma turminha também, do Infantil 1, que é a faixa etária de 4 a 5 anos, né, pegando aí os finais, os 2 anos finais aí da educação infantil. Nesse registro, a gente percebe o desejo do processo criativo da criança nesse fazer e nessas brincadeiras de faz de conta. Nessa imagem, nesse lugar, né, próximo ao parque. Então, havia dias da semana que nós brincávamos, eu pegava uma caixa que eu tinha, e aí eu colocava utensílios de cozinha, então panela, né? Aqui a gente vê que ela tá utilizando um pegador de macarrão. Então, eu pegava vários utensílios domésticos, colocava uma caixa e levava para o parque, que é essa área onde nós brincávamos, ficava próximo de uma casinha que foi construída para as crianças. E aí, durante esse brincar, era um pouco tumultuado, porque a quantidade de criança... às vezes as crianças da minha turma ficavam próximo das turmas de outra criança, crianças de outras turmas, então era um pouco tumultuado, mas o brincar ele acontecia. E aqui a gente pode observar essa criança, ela coletou vários materiais dessa área externa da escola, então sementes, penas de pássaro, flor, e na constituição do bolo, né? Eu perguntei para ela o que era, né? Ela falou que era um bolo. Então, a gente percebe o quanto era significativo para eles esse brincar livre, onde eles escolhiam o que eles iam fazer e do modo com que eles iam brincar nesse momento, né? E aí, meu papel, nesse momento, era estar ali mediando, tentando oferecer para eles os materiais, né? No caso... potinho de bolo, tinha pequenos vasinhos onde eles vão
iam inventando, né, o brincar. Aqui a gente tem mais 3 imagens, né? A primeira imagem a gente pode perceber o gesto da criança, até a linguinha, né, professora? Mostrando um pouco da vontade, né, que tem que ser valorizada, principalmente na infância, essa vontade no brincar. Então, assim, a colher de pau era bastante disputada entre eles. Eu tinha que ter comprado várias, às vezes a gente não dá para comprar tudo, dava até briga a colher de pau, na verdade. É interessante, a gente podia parar nessa observação e perguntar, né? Qual é a potência dessa colher de pau? Então, é muito interessante aí a pesquisa também do material. Mas segue, Jaqueline, só fiz essa observação porque é relevante. Sim, a gente percebe o quanto as escolhas dos materiais dentro da educação infantil é fundamental para sustentar esse brincar, né? Então, a gente, às vezes, percebe esses brinquedos, a maioria dos brinquedos que são comprados, muitas vezes são de plástico, e quanto, às vezes, brinquedos que não oferecem a possibilidade desse poder imaginativo, não dialogam, né, com essa possibilidade do imaginário da criança. Isso é diretamente relacionado com a estética da boneca, né? A gente vai ver isso muitas vezes, como a simplicidade e os materiais usados são importantes também na boneca. Sim. Então, a primeira imagem a gente percebe essa vontade. A segunda imagem, a gente tem ainda uns potinhos de plástico, mas onde as crianças vão estar colocando ali também terra e elementos da natureza, então esse brincar, né, permitindo isso a partir dos utensílios. A última foto, né, o Yuri, ele está segurando novamente o pegador de macarrão, que também dava a briga, o pegador de macarrão para eles brincarem. É uma engenhoca, né, o pegador de macarrão. Eles adoram. Bom, então, no estudo e pesquisa do mestrado, eu trouxe o título, quem quiser e tiver curiosidade de estar vendo um pouco do que se trata a dissertação, eu trago como problema de pesquisa essa... Ela já está depositada, Jaqueline? Tá no repositório. Tá, então, olha só, gente, quem quiser aprofundar, o link para a dissertação está aqui na descrição do vídeo. Obrigada, professora. Então, eu trago como problema de pesquisa essa questão da escolarização, essa valorização, né, do pensar, né, dentro da educação infantil, desvalorizando as outras dimensões do ser humano, né, principalmente na educação infantil. Então, eu faço esse recorte. Eu trouxe aqui o sumário e destaquei. Então, a gente tem o capítulo 1, né, que vai falar mais sobre o problema de pesquisa. O capítulo 2, que vai trazer um pouco mais detalhado qual que é essa concepção do desenvolvimento humano a partir dos pressupostos da antroposofia do Rudolf Steiner. E no terceiro capítulo, que eu vou falar mais específico da educação infantil e da importância da natureza para o desenvolvimento da criança. Então, esse brincar a partir da natureza, né, como elemento fundamental para um desenvolvimento salutar na educação infantil. E aí até eu destaquei, né, o ponto 3.3, e aí eu percebo que daí surge o desejo de estudo dos temas da tese, né, dentro do doutorado. Então, no período em que eu estive dentro da sala de aula, principalmente de 2021, porque nós tivemos a pandemia em 2020, então, no segundo semestre de 2021 até o início de 2023, que eu me afasto da sala de aula em 2023, eu vou percebendo no cotidiano uma necessária reflexão a partir de alguns eixos, né? Então, pensando na prática docente, a questão de como trazer para a comunidade escolar, tanto desde a gestão como para os pais,
trazer esse registro, né? Então, a questão da fotografia e trazer esse brincar para dialogar com a comunidade escolar, né? Então, como trazer esse registro, tendo em vista tanto a necessidade de desinvisibilizar esse brincar, assim como os discursos e as narrativas infantis que são invisibilizados a partir de uma cultura adultocêntrica, né? Esse foi um ponto que eu creio que será um dos capítulos. A questão dos materiais, então, quais materiais e como eu vou trazer esses materiais para as crianças. A questão do espaço, então, pensar como eu trago a organização de contextos investigativos para fomentar e sustentar essas brincadeiras de faz de conta, tendo em vista o espaço escolar, a estética, né, e a escola como espaço habitado, e as narrativas, né, que perpassa tudo isso, considerando as culturas das infâncias na educação infantil. Então, o desenho da tese, ela está em processo, e eu percebo que uma vontade que seria o coração é trazer essas narrativas das crianças, desinvisibilizando esses saberes e esses fazeres, e dentro da tese trabalhar com alguns conceitos fundamentais, né, a partir do brincar, a estética, a questão das linguagens. A princípio eu pensei na argila, de trazer como uma principal linguagem para as crianças que provavelmente vão ficar com a faixa etária de entre 2 anos e 3 anos, e o registro, né? Eu gostaria de trazer aqui algumas referências, então, a Stella Barbieri, que é uma autora que eu comecei agora a estudar, onde ela vai falar da questão da arte e como os ateliês, né, podem contribuir para vir à tona esse brincar criativo e as narrativas. Alguns autores também que falam a partir das culturas das infâncias, pensando um pouco da sociologia, né, para falar da cultura das infâncias. As linguagens a partir do pensamento do Loris Malaguzzi, que também é um autor que eu comecei a estudar para falar a respeito das linguagens. Então, autores que vão falar sobre o pensamento malaguziano, eu gostaria de trazer dentro da tese como referência. E autores que vão falar sobre a documentação pedagógica, né, como instrumento tanto de desinvisibilizar as narrativas das crianças, como também como a documentação pedagógica como parte do processo de formação da prática docente. A estética a partir do pensamento do professor pedagógico Loris Malaguzzi, a partir do livro do Alfredo Royelos, que está aqui também, que a gente vai trabalhar na tese. O Gandhi, Gandhi Priorsky, a Maria Alice Proença, entre outros autores. Bom, e aí, entrando na temática do festival, eu conversei com a professora Nina quando eu fiz o curso, logo na sequência, em março de 2023, eu me afastei da sala de aula. Então, eu fiz os bonecos, se eu não me engano, eu consegui fazer em torno de 20 bonecos, mais os bebês. Só que eu não fiz o brincar com as crianças porque eu estava afastada, né? Então, eu trouxe aqui alguns registros para compartilhar com a professora Nina. E uma das partes assim que me tocou bastante foi no final, para fazer os cabelos, né? Onde você vê ali o anímico do boneco, né? Você vê ali uma vida dentro do boneco. E a questão da costura, eu sei muito pouco, né, sobre costura, mas eu vejo o quanto
que foi significativo desfazer, fazer de novo, ver esse avanço da costura, de ver que os primeiros não ficaram tão bonitos, e aí depois você vê o seu avanço, né, desse cuidado, né, nesse trabalho tão minucioso e tão bonito que é a costura. Bom, e para não finalizar, mas dar continuidade, né, espero retornar e trazer os estudos da tese para dentro dos eventos que a professora Nina organiza, eu gostaria de trazer esse trecho, que é um trecho já das páginas finais dentro do livro do Gandhi Piorsky. Então, ele vai falar, né? Somos terráqueos, pelo menos por enquanto. Então, necessitamos dar às nossas filhas, aos nossos filhos, uma experiência material, matricial, materna, corporal, naturante, encaixada na paisagem, interessada nela, comprometida com ela, atenta aos seus pulsos. As crianças têm sofrido brutalmente na vertigem da correnteza. Seus pousos são escassos e já não têm símbolos. Suas funções simbólicas estão sendo colonizadas pela pauperização icônica, sinal meramente informativo sem significância. As famílias quixotescas, engajadas em militâncias desde as mais milenaristas, malucas e fanáticas, até as mais democráticas e bem-intencionadas, descem desabaladas de tudo pela correnteza abaixo, desbragadas pelo arrastão, notoriamente adormecidas, não se dão conta de que as crianças, as criaturas em seus começos, almejam não as demandas da urgência inventada, mas estados de tempo, pousos bem aninhados, calma para os ouvidos sonarem o mundo, respiração para a alma contactar seu universo. Temos o dever para com as novas gerações de trazer para o tempo, como diria Nietzsche, a sua função redentora, o extemporâneo. Só assim saberemos arquitetar nosso tempo. Assim voltaremos à Terra. Assim conheceremos os multiversos. É na lavoura da vida simbólica e nas pedagogias do aninhamento e do enraizamento que nasce o sentimento seguro de que a vida é também uma baía, um continente, uma enseada. Então, um pouco isso que eu gostaria de trazer. Agradeço. Essa citação. Tem mais alguma coisa? Posso tirar aqui? Pode tirar, professora, obrigada. Agradeço demais essa sua passada pelo futuro, por aquilo que virá. Isso é tão bom, porque a gente anda com o nosso futuro um pouco mutilado, e a gente tem que investir, especialmente quem lida com as crianças, com as infâncias, não é? A gente tem que ter coragem de produzir futuro. Jaqueline, querida, você conhece a pedagogia jangadeira? Não, agora não me vem. É uma referência que vai te animar. Eu vou colocar para você no WhatsApp e aqui na descrição do vídeo. Tanto links para o trabalho do Gandhi Piorsky, grande educador, referência do ateliê de educação, como para a dissertação de mestrado de Jaqueline Rodrigues, pela Unesp, Viva a Universidade Pública, e também para o Instagram da Pedagogia Jangadeira. Mais alguma coisa que você queria apresentar, Jaqueline? Obrigada, professora. Obrigada. Então, eu agradeço demais a oportunidade da troca, da pesquisa, e estou aqui na torcida para esse doutorado trazer frutos que possam ser saboreados por você e por todos. Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.